Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 10, a expansão da igreja. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Meus irmãos, essa revista aqui está muito boa, ela tem 3 objetivos. O primeiro aqui é apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada pela igreja e, por último, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Então, a igreja primitiva passou por grandes perseguições após o martírio ali de Estevão, nós estudamos na lição passada, que foi um dos 7 escolhidos para servir, ou os diáconos, né? Então, irmãos, até então, os cristãos, eles estavam concentrados em Jerusalém, sem cumprir plenamente a missão de levar o evangelho além de suas fronteiras. Porém, esse sofrimento se tornou um meio para que a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, fosse realizada. Os discípulos, então, foram dispersos e, ao mesmo em meio às perdas e dificuldades, não se calaram nem se sentiram derrotados. Então, irmãos, onde quer que fossem, eles continuavam firmes, anunciando as boas novas de Cristo, mostrando que Deus usa até as circunstâncias mais difíceis para cumprir o seu propósito. Essa lição aqui, ela tem vários tópicos. O primeiro dela aqui é a igreja diante da perseguição, e também dentro desse tópico ele tem aqui 3 subtópicos, e o primeiro que nós vamos comentar aqui é: embora perseguida, não fragmentada. Irmãos, como nós já comentamos aqui na introdução dessa lição, a perseguição após ali o martírio de Estevão dispersou os cristãos da Judéia e também de Samaria, levando-os então a cumprir a missão de anunciar o evangelho além ali das suas fronteiras. Então, enquanto os apóstolos eles permaneceram em Jerusalém para sustentar a igreja sob pressão, a perseguição que antes se concentrava nos líderes passou a atingir todos os crentes em geral. Então, mesmo espalhada e perseguida, enfrentando perseguições severas, a igreja não se desorganizou, oh glória, não se deixou intimidar, nem se fragmentou, mas permaneceu firme, unida e forte, e se manteve então fiel à sua missão de anunciar o evangelho de Cristo com coragem, glória a Deus, e também com poder, né, meus irmãos? Segundo subtópico, a igreja em luto. Então, o comentarista aqui ele vai nos falar que a narrativa aqui de Lucas, em Atos capítulo 8, versículo 2, mostra que alguns varões ali, piedosos, né, sepultaram Estevão e expressaram ali grande pranto, grande tristeza pela morte do irmão. Então, o termo grego aqui, kopetós, indica choro, luto e lamentação, revelando, irmãos, a intensidade da dor sentida pela comunidade diante da morte ali do seu primeiro mártir cristão. O texto aqui
que o comentarista deixa para nós analisarmos, não esclarece quem eram esses homens. Alguns estudiosos, alguns amantes da palavra do Senhor, alguns teólogos, eles sugerem que esses homens poderiam ser judeus, menos hostis ao cristianismo. Mas o contexto favorece a interpretação que eles eram cristãos compassivos, que antes de também serem dispersos pela perseguição, prestaram então uma última homenagem a Estevão. Amém, irmãos? Terceiro subtópico, mas não desesperada. Em resumo aqui, a morte de Estevão, né, irmãos, gerou ali grande dor, lágrima na igreja, que pranteou, né, como um membro querido e importante que era Estevão. Né? Então, só que, no entanto, meus irmãos, apesar de eles estarem tristes, a comunidade cristã ali não se deixou dominar pelo desespero, nem perdeu, então, o ânimo. Mesmo diante da perda e das consequências das perseguições, a igreja ela permaneceu firme, permaneceu fortalecida e entusiasmada em sua missão de testemunhar Jesus Cristo, glória, mostrando que a fé e a esperança no evangelho eram maiores do que a dor do luto. Então, irmãos, mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, permaneceu firme e atuante na fé. Glória a Deus, aleluia. Então, fechamos aqui esse primeiro assunto, o primeiro tópico, né? Vamos seguir aqui para o nosso segundo tópico, a igreja que evangelizava. Então, como nós já comentamos aqui no primeiro tópico, esse segundo tópico ele tem 2 subtópicos, e o primeiro aqui que ele vai falar é a evangelização centrada na palavra. Então, Lucas escrevendo ali em Atos capítulo 8, versículo 4, vemos que os cristãos dispersos pela perseguição, eles anunciavam a palavra por onde passavam. Então, onde eles estavam pregando a palavra. E esse versículo aqui revela que a igreja primitiva era impulsionada pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, profundamente enraizada na palavra de Deus. Então, irmãos, mesmo espalhados em diferentes lugares, os discípulos, eles não deixaram de proclamar o evangelho de Jesus. E a sua fidelidade à mensagem do reino resultou em conversões, milagres e libertações. Então, assim, a expansão da igreja não correu pela força humana, mas pela ação conjunta do Espírito Santo e da palavra, glória. Da mesma forma, irmãos, hoje, nossos dias, para evangelizarmos com êxitos, precisamos viver cheios do Espírito Santo e permanecer centrados na palavra de Deus, centrados na Bíblia, glória. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus aqui. Irmãos, segundo subtópico é a evangelização centrada em Cristo. Aí ele vai comentar aqui sobre Filipe, que era um dos 7 escolhidos para servir. Também ele foi disperso, e ao chegar ali em Samaria, ele passou então a pregar Jesus Cristo. Está em Atos capítulo 8, versículo 5. O ministério aqui de Filipe mostrou que uma evangelização eficaz precisa estar firme na palavra de Deus e ter Jesus como centro. Jesus precisa ser o centro. Não precisa de ideias humanas ou tendências passageiras. Filipe, então, ele anunciava a mensagem da cruz, que é o que realmente transforma as vidas. Aleluia! A mensagem da cruz é o que traz cura, é o que traz libertação e é o que traz salvação.
E o impacto aqui da pregação desse homem, Filipe, em Samaria, resultou em muitas conversões, porque ele não confiou em estratégias humanas, mas no poder do Espírito Santo e na força da palavra de Deus. Irmãos, da mesma forma, a missão da igreja hoje deve ser totalmente cristocêntrica e conduzida pelo Espírito Santo. A igreja, irmão, cheia do Espírito Santo e centrada em Jesus Cristo, ela vai anunciar a palavra com poder. Oh, glória! Aleluia! Fechamos então aqui, irmãos, esse segundo tópico e vamos seguir aqui já para o final, né? Terceiro tópico, a igreja que dá suporte à evangelização. Igualmente o segundo aqui, ele tem apenas 2 subtópicos. O primeiro aqui é suporte da igreja. Então, nós lemos aqui o que Lucas escreve em Atos, capítulo 8, versículo 14. Nós vamos ler que, ao saberem que Samaria havia recebido a palavra de Deus, os apóstolos em Jerusalém enviaram Pedro e enviaram João para apoiar a obra que ali estava iniciada. Esse episódio aqui, irmãos, vai mostrar que a igreja de Jerusalém não apenas enviava missionários, mas também oferecia suporte e acompanhamento ao trabalho realizado fora de seus muros. O texto, então, aqui que nós lemos, irmãos, de Atos, capítulo 8, versículo 14, ele destaca a importância do apoio mútuo e da cooperação na missão. Não basta, irmãos, enviar pregadores. É essencial também sustentá-lo espiritualmente, emocionalmente e, quando necessário, irmão, materialmente. Por isso que nós temos que amar missão. Então, para que o evangelho continue a avançar com eficácia, nós precisamos sustentar os missionários. Ou seja, sustentá-lo espiritualmente, com oração, sustentá-lo emocionalmente, dando apoio à família e também, irmãos, ofertando. Amém? Oh, glória a Jesus. Vamos aqui seguir, então, para o nosso segundo subtópico. A igreja que discipula. Oh, glória! Então, em Atos aqui, capítulo 8, versículo 15, Lucas ele vai relatar que os apóstolos, ao chegar então em Samaria, eles oraram para que os novos convertidos recebessem o Espírito Santo. E esse ato revela não apenas o apoio ao ministério de Filipe, mas também ao cuidado com o discipulado e a correta iniciação cristã. Então, irmãos, a doutrina apostólica envolvia 3 aspectos fundamentais. Primeiro, conversão. Segundo, batismo nas águas. E terceiro, capacitação pelo Espírito Santo. O texto aí que nós lemos, ele vai afirmar que os samaritanos haviam aceitado a palavra de Deus. E também tinham sido batizados, mas por uma razão não explicada, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Isso mostra aqui a preocupação da igreja primitiva em que a fé cristã não fosse apenas uma adesão inicial, mas um processo completo de formação espiritual. E, para finalizar aqui o terceiro subtópico, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então, isso aqui é muito importante, irmãos. Então, conforme aqui o comentarista ele vai escrever aqui, ele vai dizer que Filipe, ele pregou a Cristo aos samaritanos e realizou sinais que levavam muitos à fé e ao batismo nas águas. Posteriormente, os apóstolos Pedro e João, eles também foram enviados para que os novos convertidos recebessem o Espírito Santo, completando assim o processo de discipulado. Tem aqui a referência, Atos capítulo 8, versículo 14, versículo 15. Então, irmãos,
Para os apóstolos, a conversão não estava completa sem a capacitação do Espírito Santo. Essa visão aqui, irmãos, essa visão da fé cristã, permanece até o dia de hoje, é atual. É essencial conduzir os novos convertidos, os novos crentes, não apenas à aceitação da palavra, não apenas a aceitação do batismo em águas, mas também a experiência plena do batismo com o Espírito Santo. Assim como fizeram os apóstolos, aleluia! A igreja de Jerusalém, irmãos, ele discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. Aleluia! Essa lição aqui está maravilhosa, irmãos. Eu aconselho você aí estudar essa lição, se aprofundar nesses comentários aqui, que está maravilhoso. Irmãos, para concluir essa nossa aula aqui, que está muito boa, está muito maravilhosa, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Para concluir, irmãos, nós aprendemos aqui, nessa lição, nós aprendemos que o evangelho, ele se espalhou rapidamente, mesmo diante de perseguições. Porque, irmãos, a mensagem cristã tinha foco claro na palavra de Deus, tinha foco claro na cruz de Cristo. Sem Cristo e sem Bíblia, sem palavra de Deus, não há verdadeiro evangelho. Irmãos, a narrativa bíblica não detalha os métodos de Filipe ao evangelizar Samaria, mas ela vai destacar a ação poderosa do Espírito Santo e a centralidade da palavra de Deus. Meus queridos e amados leitores da palavra do Senhor, esse modelo aqui mostra que a eficácia da evangelização depende mais do poder de Deus do que de estratégias humanas. E é esse exemplo que devemos seguir em nossa missão, seguir em nossas igrejas. Amém, meus irmãos? Chegamos então a mais um final de mais uma aula de número 10, muito maravilhosa. Quero aí convidar você aí a se inscrever no nosso canal, tá? Nós estamos crescendo, graças a Deus. E domingo aí nós estaremos todos juntos aí comentando aqui essa lição maravilhosa no domingo, dia 7 de setembro, a expansão da igreja. Quero orar por você, que Jesus possa te abençoar. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa, Jesus, cada irmão que vai assistir esse vídeo. Pai, se é enfermidade, Pai, cura agora em nome de Jesus. Pai, se ainda não são batizados com o Espírito Santo, batiza agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor é poderoso para batizar, Pai. Senhor, só Jesus, só Tu, Jesus, tem poder de batizar com o Espírito Santo. Tu és o nosso Deus verdadeiro, nosso Pai eterno. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma aula. Que alegria, e que Deus possa te abençoar. E até a próxima, se Deus quiser. Ô glória!